Eita, nós, que dia, boa noite a você, brasileira, brasileiro, que está interessado em saber das reações do mercado, de olho na economia brasileira e mundial. As reações não foram, bom, foram emocionantes, tiveram novidades, mas o saldo do dia não foi exatamente inovador. O Ibovespa, no fim do dia e pelo terceiro dia na semana, apanhava mais que gato de desenho animado. Tinha uma queda de 1,07%, mas não foi assim o dia todo. No começo do dia foi assim. No começo do dia, nas primeiras horas, aconteceu uma extensão do que tem sido a dinâmica do índice principal aqui da Bolsa do Brasil, afundado em perdas, chegou a cair até mais do que caía neste fechamento, na mínima foi a 1,2% de queda, mas embora os problemas continuem colocados à mesa, seja os problemas brasileiros, Brasil continua sendo Brasil, seja os problemas internacionais, a variante Delta continua sendo a variante Delta, embora esses riscos estejam espalhados por aí, acaba de acabar uma temporada de balanços cujos resultados, em sua grande parte, superaram expectativas. Isso não tem sido aproveitado, aparentemente, por investidores quando a gente olha o resultado final do Ibovespa a cada dia. Com isso tudo, com esses números positivos e um noticiário que parecia que ficaria ali na mesmice, ainda que os problemas continuem sem grandes novidades, começou ao longo do dia a ganhar tração o Ibovespa apontou para cima e apontou até que bem para cima, na máxima subia 0,7%, investidores indo às compras, apostando que os bons fundamentos que foram encontrados nos balanços do segundo trimestre das empresas brasileiras resistirão no médio, longo prazo aos riscos espalhados por aí. O problema é que os riscos são vários e um deles começou a gritar bem alto a partir das 3 da tarde. Saiu a ata da reunião do Fed, a última reunião do Banco Central Americano, e ficou lá dito com todas as letras que deve começar até o fim do ano, o fim da festa de liquidez que tem inundado os mercados de todo o mundo, mercados mais arriscados sendo mais beneficiados relativamente, afinal de contas, com esses riscos talvez não fosse tanta liquidez assim, talvez não tivessem sido conduzidos a tantos recordes assim. É bom lembrar, o Ibovespa, apesar desse derretimento recente, em junho bateu 6 recordes consecutivos. Bom, se vai chegar o fim da farra, significa que o Fed vai começar a diminuir a quantidade de dinheiro que tem despejado para dentro dos mercados em dinheiro novo, vivo, desde o começo da crise. E isso antecede a subida de juros lá nos Estados Unidos, que vai começar, ao que tudo indica, em 2023, mas não se surpreenda você aí do outro lado, brasileira, brasileiro, investidora, investidor, se for antecipado para o próximo ano com a economia americana pegando no breu sozinha, sem precisar de muleta. Com isso, o clima de tensão foi voltando a tomar conta, o Ibovespa deu uma balançada, ameaçou cair, voltou, ameaçou cair, até que pegou o elevador com essa queda de mais de 1% para baixo, enquanto o dólar pegava o outro elevador ali do lado, para cima, e a taxa de juros futura para 2031 já foi lá para casa dos 11%, um estresse muito forte no mercado de juros de ponta a ponta, né, da curva de juros do Brasil, tudo apontando para cima. O que acontece? Acontece que com a retirada dos estímulos do Fed, a bolha de liquidez que foi inflada vai desinflar. Ela pode desinflar dando uma murchadinha ou pode, isso no melhor dos casos, né, trazendo os preços um pouquinho para baixo. Mas pode estourar trazendo os preços, sabe-se lá para onde. Esses riscos são maiores, claro, onde já tem risco. Nos países emergentes,
Nos países emergentes, entre eles, há gramaturas diferentes de riscos. E no Brasil, a boa parte da gramatura espessa de riscos hoje oferecida pelos países emergentes. Riscos fiscais, você sabe muito bem quais são. O ministro Paulo Guedes insiste em propor ao Congresso uma pedalada fiscal institucionalizada, mas que, ainda que legal, se o Congresso aprovar, não vai deixar de aumentar o endividamento do governo mais do que o teto de gastos deveria impedir de aumentar. Riscos políticos, ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro estava ameaçando dar golpe até caso ele receba uma suposta voz do povo ali pedindo por um golpe no dia 7 de setembro. Ontem ficou para depois, bom, nesse caso aí teve gente até que comemorou, né, que ficou para depois a reforma do IR, porque ela não agrada, ela não agrada o setor público, na figura de estados e municípios, não agrada o setor privado, na figura de empresários, entidades patronais, não agrada o mercado, não agrada ninguém, né, agradar gregos e troianos é difícil, mas desagradar os dois é de se admirar. Parabéns aos envolvidos. Embora não tenha pelo menos saído o que ninguém queria, deu mostras de como o governo tem dificuldade para fazer andar a agenda de reformas. Aprovar marco regulatório para o saneamento, que não mexe com grandes grupos de interesse, é fácil. Aprovar a autonomia do Banco Central também foi fácil. O Centrão, né, rolo compressor. Mas na hora do vamos ver, na hora do Centrão se comprometer, cada deputado tem a sua base eleitoral. Ano que vem tem eleição. Vai brigar lá com a sua base eleitoral, que vai se comprometer a ter menos dinheiro entrando no caixa do seu estado, do seu município, fica difícil. Que dificuldade. Tá difícil ser brasileiro, tá difícil ser investidor, como eu imagino que seja o seu caso aí do outro lado. Se proteja na hora de investir. Mais do que nunca é necessário, e é necessário também se proteger da Covid-19. Resumo da ópera: em dólar, colocando aqui um pouco mais de água no chope do investidor do que foi colocada no meio da tarde, em dólar, a queda do Ibovespa foi ainda mais profunda, uma queda hoje de quase 3% se cotado em dólar o Ibovespa. Na semana, uma queda de mais de 6% em apenas 3 dias. No ano, uma queda de quase 5,5% cotado em dólar. Boa sorte a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, fico por aqui. Se cuide, a pandemia não acabou. Seja o que Deus quiser. Grande abraço, até a próxima e tchau.